Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Ministério Pão Vivo. Vem comigo direto ao assunto. Estamos falando sobre aquele momento dramático que estava chegando no ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse para os seus discípulos que já não falarei muito mais convosco. Era uma despedida e, convenientemente, ele precisava terminar. E o que faltava, ele já dissera, ou diria em dias posteriores, que o Espírito que viria em lugar dele, este iria fazê-los lembrar de tudo. E alguma coisa que ainda faltava, aquele Espírito que o Senhor disse que era o Espírito da verdade, ele diria tudo. Mas agora era preciso haver uma interrupção, porque, disse ele, o príncipe do mundo está chegando e ele nada tem em mim. Ele dissera também para eles, lá no capítulo 12, verso 31, ele dissera que com a sua morte, com o seu fim pessoal, ele dissera que o juízo, ele disse, agora o juízo do mundo é chegado e o príncipe deste mundo será expulso. Ah, quanta profundidade existem nestas palavras. Aí então a gente reporta lá no princípio, quando da queda, quando o homem violou pela primeira vez os princípios de Deus, e Deus entrou em cena, e ali ele expõe uma punição, uma pena para a serpente, o diabo, uma pena para a mulher e uma pena para o homem. Ainda bem que ali foi a primeira vez que ele fez a primeira grande promessa, a promessa de redenção do homem, da humanidade. E, conforme nós já falamos ontem, ele anunciava ali para a serpente uma batalha de desiguais. Quando ele disse, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a
tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu o calcanhar. A gente falou no vídeo de ontem que iríamos descobrir o que quer dizer. Por que a descendência da mulher e não a descendência do homem? Isto a gente vai descobrir lá em Lucas, capítulo 1 e verso 35. Não iremos declarar isto sem antes mostrar que antes que Jesus fosse crucificado, o que passaram ainda séculos e muitos séculos após esta promessa, Deus, instituiu os sacrifícios de animais. E era feitos sacrifícios diários, aquele chamado, além dos diários, havia o sacrifício das manhãs e das tardes, instituído por Deus. Tudo isto era relacionado com o perdão dos pecados. Havia também aquele sacrifício anual, de ano em ano, o chamado sacrifício ou a expiação. Mas estes sacrifícios eram repetitivos. E então se chega ao Novo Testamento, ao tempo da nova aliança, o tempo em que as coisas iriam mudar. Por isso, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: aí vem o príncipe deste mundo. E lá em Lucas 1:35, depois que Jesus anunciou, aliás, depois que o Pai, o Todo-Poderoso, anunciou à Virgem que ela teria um filho, o seu nome seria chamado Jesus. Ela não compreendeu. Ela disse: como pode ser isto? Como eu poderei ter um filho, sendo que eu sou virgem? Eu não conheço homem algum. E então o anjo Gabriel disse: o Espírito de Deus te envolverá na sua sombra com seu poder. Por isto, o ente santo que vai nascer de ti será chamado Santo, sem pecado. Olha aí, começa a relação, o diálogo entre Deus e a mulher. E a gente lembra lá de Gênesis, a sua descendência. Note que não estava implícito o homem. E mais tarde,
A virgem, embora com compromisso de casamento com José, a virgem aparece grávida e José intenta deixá-la, o que era normal e é normal ainda hoje, pois qualquer noivo, ao descobrir que sua noiva estava grávida e a gravidez não era dele, ele pensaria na separação. E enquanto José pensa na separação, aparece para ele o anjo Gabriel e disse: não temas receber Maria como tua esposa. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela vai ter um filho. Ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Note, a gravidez era do Espírito Santo. José não precisava se preocupar com o outro lado. E, enfim, o relato prossegue e temos que admirar a postura de José. E José, que não afastou-se da sua esposa, da sua noiva. Eles tinham um contrato de casamento, como era o costume da época, e diz o relato bíblico que ele não teve relação com Maria até que nascesse o seu filho primogênito. Aleluia, pela atitude reverente, respeitável de José. Mas aí está a geração não do homem, era a geração da mulher. Era a descendência da mulher. Aliás, a geração era do Espírito Santo. Algo incompreensível para a mente natural, mas algo projetado e executado pelo próprio Deus. Era Gênesis 3,15, a promessa de Deus se cumprindo. Da sua descendência, da descendência da mulher, nasceria um, esmagaria a cabeça da serpente. Isto aconteceu na crucificação. Por isso Jesus disse para os discípulos: já não posso mais ensinar tanto vocês. O príncipe deste mundo está vindo. Ele será expulso, o que nós veremos em detalhes no vídeo posterior. Aleluia, pelo cumprimento da promessa de Deus. Amém e amém.